Agora vamos pro iceberg pra fechar a noite, hein? Pra ir embora agora. Agora é pra ir embora. Parece que foi proposital, mas não foi. O iceberg da CIA e do FBI. Não foi proposital. My name is Gary Webb. I am an investigative journalist. I've been an investigative journalist for about 25 years for daily newspapers. And in 1996, I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which is about CIA involvement in drug trafficking. Operações na América Latina. O envolvimento dos Estados Unidos, particularmente da CIA, na política latino-americana foi uma constante durante a Guerra Fria, motivado por interesses geopolíticos, como a contenção do comunismo, e econômicos, como a proteção de corporações norte-americanas. As intervenções variaram de operações encobertas a apoio logístico e diplomático a regimes aliados. Alguns exemplos seriam as intervenções da Guatemala em 1954, do Chile em 1973, da Nicarágua nos anos 80 e do Panamá em 1989. A série Narcos mostra como é que a CIA impactou diretamente na Colômbia, ouvintes. Direto, assim. De mandar a gente pra lá pra fechar com o oponente do Pablo Escobar. Assistam a série Narcos, é muito boa. Sérgio Machão. A evangelização da América Latina. Se tu é de alguma igreja evangélica popular no Brasil, provavelmente tu é vítima de uma grande operação da CIA e nem sabe. Vou te explicar. Antes dos anos 60, basicamente todo o Brasil era da igreja católica, mas isso era muito ruim para os Estados Unidos, pois na época da Guerra Fria, os católicos eram muito conhecidos por serem contra o imperialismo americano e defenderem pautas que os Estados Unidos consideravam comunistas demais. A CIA e outras agências governamentais então colocaram a mão na massa. Eles canalizaram recursos para uma operação de propaganda geopolítica através de organizações religiosas evangélicas da América, além da cooperação com regimes ditatoriais. As ditaduras militares anticomunistas, como Guatemala, Chile, Argentina, Brasil e El Salvador, viram nas igrejas evangélicas conservadoras um aliado bem útil. Através dessa cooperação, o Edir Macedo é maçom, ouvintes. Eu acho que ele nem acredita em Jesus. Os regimes forneciam facilidades para a abertura de igrejas, acesso à mídia, como rádio e TV, e, em alguns casos, perseguiam ativamente a Igreja Católica, que era, entre aspas, progressista, enquanto poupavam as evangélicas. Por isso, até hoje, líderes evangélicos adoram os Estados Unidos e aquele outro país do Oriente Médio, cujo nome não pode ser citado. Vocês sabem de que eu tô falando, né? O escândalo Ira-Contras. O escândalo Ira-Contras, revelado em 1986, expôs uma das operações secretas mais complexas e ilegais da história moderna dos Estados Unidos. No centro disso estava uma dupla de violação de leis aprovadas pelo próprio Congresso: a venda clandestina de armas para o Irã, país então considerado estado patrocinador do terrorismo e sob embargo dos Estados Unidos, e o desvio dos lucros dessa venda para financiar os Contras, rebeldes nicaragüenses que combatiam o governo sandinista, cujo apoio direto havia sido explicitamente proibido. A operação foi arquitetada por altos funcionários do governo de Ronald Reagan. Eles orquestraram a venda de mísseis antitanques e antiaéreos para o Irã através de intermediários israelenses, superfaturando os preços. A diferença em milhões de dólares era depositada em contas bancárias na Suíça e depois usada para comprar armas, munições e suprimentos para os contras, criando uma rede de financiamento e logísticas totalmente fora do Congresso e de agências reguladoras. E quando o escândalo estourou, parcialmente graças ao abate de um avião de carga dos contras na Nicarágua, começou então uma destruição massiva de documentos comprometedores, obstruindo a investigação. Gary Webb. Gary Webb foi um jornalista investigativo americano. Em 96, enquanto trabalhava para o San Jose Mercury News, ele publicou a série investigativa Dark Alliance, um expose da conexão dos traficantes nicaragüenses ligados aos Contras com o fluxo de cocaína que alimentou a epidemia de crack nos guetos de Los Angeles nos anos 80. Webb alegou que a CIA, desesperada para sustentar os Contras mesmo com a proibição do Congresso, ajudou eles a traficarem para juntar dinheiro.
Quando o Webb jogou tudo isso no ventilador, o establishment jornalístico, liderado pelos pesos pesados, lançou uma campanha coordenada e sem precedentes para desacreditar o Webb e o seu trabalho. A pressão foi colossal. Seu próprio jornal, o San Jose Mercury News, o demitiu e publicou uma retratação envergonhada, um meia-culpa que minou a série. Mas em 1998, um relatório do inspetor-geral da CIA admitiu que a agência havia de fato se associado a traficantes conhecidos, falhado em reportar seus crimes às autoridades e ocultado informações do Congresso. Já Gary Webb faleceu em 2004 com 2 tiros no peito, um fim que muitos de seus fãs ainda consideram suspeito dada a natureza de seus, entre aspas, inimigos. COINTELPRO. O COINTELPRO, sigla para Counterintelligence Program, foi um programa secreto e sistemático de repressão política conduzido pelo FBI sob o pretexto de proteger a segurança nacional durante a Guerra Fria. O mundo que a gente vive é uma farsa do caralho, né, Vintes? É uma farsa, é tudo mentira, Vintes. Mas seu objetivo real era espionar, infiltrar, desacreditar, desestabilizar e destruir organizações consideradas subversivas. A grande polêmica reside no fato de que os alvos não eram espiões estrangeiros, mas cidadãos americanos exercendo seus direitos constitucionais de associação e protesto. Além da vigilância óbvia, o programa envolvia infiltração massiva com informantes e agentes provocadores, que incitavam a violência para justificar repressão. O FBI enviava cartas anônimas falsas para semear desconfiança e conflito dentro das organizações. Também vazava rumores falsos para a imprensa e criava documentos forjados para acusar líderes de serem informantes ou desviadores de fundos. Parece bem familiar com o que acontece hoje em dia, não é mesmo? MKUltra. O MKUltra foi talvez o programa mais sombrio já conduzido pela CIA. Por mais de 20 anos, a CIA tratou seres humanos como cobaias descartáveis na busca por controle mental absoluto. Tudo isso motivado pelo pânico da Guerra Fria de que a União Soviética ou a China pudessem estar desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral avançada. O programa, dirigido pelo cientista Sidney Gottlieb, visava descobrir como quebrar mentes, apagar memórias, programar assassinos inconscientes e extrair informações através de qualquer meio necessário. Em 1973, antevendo a investigação do programa pelo Senado americano, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de quase todos os arquivos do MKUltra. Esse ato de obliteração em massa garantiu que a escala completa dos crimes nunca fosse conhecida, assim protegendo a maioria dos envolvidos e deixando as vítimas sem qualquer possibilidade real de justiça ou reparação. Teve um ouvinte que falou mais cedo aí, não sei se foi o Calango, que o povo que é recrutado pela CIA não é gente normal, assim, tipo eu e vocês, não. Tinha uma história que as meninas recrutadas para eles era para seduzir outros homens. Elas já tinham passado já de promiscuidade, de abuso sexual. É um povo tudo esquisito, assim, sabe? É um povo diferente. Não é gente igual eu e vocês, não. São pessoas diferentes, assim. Pessoa que não tem valores, pessoas... É diferente. Atentado de Oklahoma City e o escândalo Whitewater. O atentado de Oklahoma City em 95 foi um ato de terrorismo perpetrado contra o edifício Alfred P. Murrah, orquestrado por Timothy McVeigh e Terry Nichols, 2 supremacistas brancos militantes de extrema-direita. Spoiler, provavelmente isso aqui foi uma obra do governo. Eu digo isso porque, aparentemente, além de um ato de terrorismo, isso foi uma operação para destruir documentos do edifício que comprometiam Bill e Hillary Clinton. Esses arquivos aparentemente envolviam o escândalo Whitewater e os arquivos do Arkansas. Evidências de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligadas a figuras do governo Clinton quando o Bill ainda era governador do Arkansas. Essa teoria é costurada por várias coincidências bem suspeitas. O prédio Murrah abrigava escritórios do ATF, FBI e DEA, onde tais documentos poderiam muito bem estar. A execução do extremista Richard Wayne Snell, que já planejava bombardear o mesmo prédio, ocorreu no mesmo dia do atentado, 19 de abril de 1995. E em suas últimas palavras, Snell alertou o governador do Arkansas, Jim Guy Tucker, que também estava amarrado no caso Whitewater, dizendo o seguinte: "Governador Tucker, olha atrás do seu ombro. A justiça está chegando." A narrativa se aprofunda com a infiltração dos agentes federais no grupo do Timothy McVeigh. Timothy McVeigh tinha um grupo de supremacistas brancos chamado ARA, e haviam agentes federais infiltrados nesse grupo faz tempo. E se os informantes do ATF e FBI tinham conhecimento prévio do ataque, por que permitiram sua execução? Sem contar no subsequente silenciamento de testemunhas.
como Alden Banker, o policial Terence Yake e o perito em vídeo Norman Pearl, que seriam partes do encobrimento para proteger essa operação e os seus mandantes. E a retenção por vários anos de todas as filmagens de segurança é vista como a prova final do encobrimento, pois se elas forem liberadas, essas imagens não apenas acabariam com a narrativa do lobo solitário, mas possivelmente revelariam a identidade de agentes infiltrados e, por extensão, a conexão dos interesses políticos que buscavam destruir as evidências do prédio. When the bomb went off in Oklahoma, I knew within the first few hours that somebody was lying. Because you know from evidence, from the architecture of the building, the asymmetry in the collapse of the building, the reach of the warhead was absolutely, totally incompatible with 4,000 pounds of ammonium nitrate and fuel oil, or AFNO. Team number 5 in the rescue operation put this sign on the building across the street, the Journal Records building, and said, "We search for the truth. We seek justice. The courts Eu sou da require CIA, it. eu brilho. The victims cry for it. And God demands it. The courts require it as a lie." Operação Big It. Esse foi um teste militar realizado em Utah, com o objetivo de avaliar o uso da pulga de rato tropical como vetor em uma guerra biológica. Para fazer o teste, foram usadas 2 munições especiais, E-14, com capacidade para 100 mil pulgas, e E-23, com capacidade para 200 mil pulgas. Elas eram agrupadas em bombas cluster e espalhadas em uma determinada área. Nos primeiros testes, as munições E-23 falharam e liberaram pulgas dentro da aeronave, fazendo com que picassem o piloto, o bombardeiro e um observador. Após esse incidente, só as munições E-14 foram utilizadas. Porquinhos da Índia foram dispostos na área de teste. Os resultados mostraram que as pulgas sobreviviam à queda e imediatamente buscavam hospedeiros, a arma conseguia cobrir uma área equivalente a um batalhão militar e as pulgas permaneciam ativas por cerca de 24 horas, paralisando qualquer tropa por aproximadamente um dia. O experimento com a vacina do sarampo. Em 1996, autoridades americanas revelaram um estudo patrocinado pelo governo realizado em 1989. Envolvendo aproximadamente 1.500 bebês de famílias negras e hispânicas de baixa renda em Los Angeles. Os pais foram informados que algumas crianças receberiam uma vacina diferente da padrão, descrita como eficaz em crianças mais jovens. Porém, não foi revelado que a vacina alternativa era experimental e não aprovada para uso na América. Essa era a vacina Edmonston Zagreb. Cerca de 900 crianças receberam a vacina sem que suas famílias soubessem de seu status experimental. Pera aí, a gente não teve uma coisa parecida com isso em 2022, 2023, não? MK Ultra e Serial Killers. Tu já parou pra ver que as décadas que mais tiveram serial killers foram dos anos 70 até os anos 90? Por que será, né? Será que o projeto de controle mental da CIA que começou nos anos 50 tem envolvimento com isso? Afinal, a gente nem sabe se o projeto acabou mesmo. Talvez essas intervenções psicológicas e farmacológicas frequentemente realizadas sem consentimento podem ter desencadeado ou exacerbado tendências violentas. Vamos ver alguns exemplos. Gary Heidnik, o estripador da Filadélfia. Após sofrer uma crise nervosa na Alemanha, ele foi hospitalizado e recebeu alta com diagnóstico de esquizofrenia e 100% de incapacidade. Seu advogado, Charles Peruto, tentou usar uma defesa baseada na insanidade produzida por LSD, alegando que Heidnik foi submetido a experimentos com alucinógenos durante seu serviço militar. Embora Heidnik tenha estado em bases onde ocorreram pesquisas do MK Ultra, como o Fort Sam Houston e o Hospital Valley Forge, não tem evidências documentais diretas de que ele tenha sido um sujeito experimental, já que o exército recusou-se a liberar seus registros médicos completos, e a defesa foi barrada pelo juiz por falta de provas concretas. Ted Kaczynski, um gênio matemático... Spaten, minha coordenadora de escola fala de uma teoria americana que fornecimento de leite para o Brasil produziu problemas na população. Não me recordo da teoria, na época não achei nada. Ela é uma senhora de família militar casta alta. Ouvintes, esse NAN que a turma tá dando pra criança, vocês não acham estranho, ouvintes? Eu com vocês cresceu sem NAN. Nossos pais cresceram sem NAN. Nossos avós cresceram sem NAN. Por que que a molecada agora tem que comprar NAN e dar pra criança? Esquisito, hein? NAN
Isso aqui. Você nunca viu a piada? A camisinha é mais barata que a lata de NAN? Tem essa piada, não tem? Porque agora todo mundo dá NAN pros filhos. Todo mundo. Os mais pobrinhos. Quando a pessoa mais pobrinha tem filho, ela pede vaquinha pra comprar as latas de NAN antes. NAN salva demais quando a mãe não produz leite o suficiente. Então não é pra ficar dando igual o povo tá fazendo. NAN uso. Aí, ó, mais uma. Recolhimento de fórmulas infantis. Latas de NAN foram recolhidas de desacordo com a Anvisa. A Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil Nestlé por risco de contaminação. Eu não confio nisso. Sei lá. Que conduziu uma campanha de bombas por 17 anos. Você viu que o Trump está retirando o flúor da água? Ó, não sabia disso não, deixa eu pesquisar aqui. Participou de um estudo psicológico na Universidade de Harvard entre 59 e 62, liderado por Henry A. Murray, ex-agente do OSS, que é o precursor da CIA. O estudo, chamado de disputa estressante, submetia os participantes a interrogatórios agressivos e humilhantes, com o objetivo de medir reações sob estresse. Embora não haja evidência direta de que esse estudo fosse parte do MKUltra, sua metodologia era basicamente a mesma. Kaczynski Flúor na água potável deixa crianças burras. O estado americano de Utah decidiu banir o flúor da água potável. O argumento é que, embora garante dentes saudáveis, o flúor é frequentemente suspeito de reduzir a inteligência das crianças. Fluoretos são sais de ácido fluorídrico que atendem à chamada remineralização do esmalte dentário e que, por sua vez, reduz o risco de cáries. Porém, assunto é recorrente na pesquisa científica. O debate sobre se flúor pode ou não reduzir a inteligência das crianças ainda não é decidido. Aí, ouvintes. Aceitou a ideia de que o estudo o afetou, mas autores como Alston Chase especulam que a experiência pode ter contribuído para sua alienação e violência posterior. James Whitey Bulger, o chefe do crime organizado de Boston. Esse é o caso com a evidência documental mais sólida. Durante uma sentença na Penitenciária Federal de Atlanta, em 1957, Bulger voluntariou-se para um estudo sobre esquizofrenia conduzido pelo Dr. Carl Pfeiffer, da Universidade de Emory. Mas, na realidade, esse era um subprojeto do MKUltra patrocinado pela CIA. Por 15 meses, James recebeu injeções de altas doses de LSD 3 vezes por semana e foi submetido a interrogatórios repetitivos, incluindo perguntas como: "Tu já matou alguém? Tu mataria alguém?" James descreveu em diários e cartas alucinações violentas, paranoias e danos psicológicos duradouros. E anos depois, como um poderoso mafioso e informante do FBI, ele acreditava que o experimento o havia transformado. Seu advogado posteriormente afirmou que uma defesa baseada em insanidade produzida por LSD poderia tê-lo absolvido, mas isso nunca foi usado no julgamento. Projeto Mockingbird. O Projeto Mockingbird foi uma operação clandestina da CIA iniciada no início da década de 50. O objetivo desse projeto era influenciar e manipular a mídia nacional e internacional para promover narrativas favoráveis ao interesse dos Estados Unidos e combater a propaganda comunista. Seu escopo era vasto, envolvendo infiltração em redações, suborno de jornalistas, financiamento de veículos de comunicação e criação de notícias falsas ou muito enviesadas. A operação não se limitou apenas aos Estados Unidos. A CIA infiltrou e financiou agências de notícias, periódicos e estações de rádios na Europa, América Latina e na Ásia. Ela recrutou repórteres, colunistas e executivos de veículos como The New York Times, The Washington Post, Newsweek, CBS e da UPI. Esses profissionais forneciam acesso a informações, plantavam histórias ou suprimiam notícias inconvenientes para o país. A agência criou e financiou organizações de fachada, como a Rádio Free Europe e a Rádio Liberty, que transmitiam propaganda anticomunista para países sob influência soviética. 11 de setembro. Existem várias conexões da CIA com o evento. Por exemplo, através da parceria de inteligência com a Arábia Saudita, o Safari Club, a CIA tentou recrutar 2 futuros sequestradores dos aviões do evento, Khalid al-Mihdhar e Nawaf al-Hazmi. O financiamento teria passado pela embaixada saudita em Washington até Omar al-Bayoumi, que também atuou no dia.
O suposto fracasso catastrófico desta operação teria permitido que 3 membros conhecidos da Al-Qaeda permanecessem no país sem serem devidamente investigados. Se tu quiser saber mais sobre o assunto, eu fiz um vídeo especificamente sobre o que aconteceu nessa data. É bem legal, vai aparecer aqui no card. Nossa, já deu vontade de Edição ver de esse artigos vídeo. na Wikipedia. Uma ferramenta digital desenvolvida em 2007, o Xscanner, expôs uma prática clandestina de manipulação informacional. Funcionários ou agentes utilizando computadores da CIA e do FBI editaram verbetes da Wikipedia sobre temas sensíveis à segurança nacional dos Estados Unidos. A ferramenta rastreou as origens das alterações realizadas na plataforma, onde qualquer usuário pode editar conteúdos anonimamente. E eles descobriram que esses usuários manipularam especificamente conteúdos sensíveis, como a invasão do Iraque em 2003, a página sobre William Colby e a página sobre a prisão de Guantánamo. A Wikipédia possui diretrizes rigorosas contra conflitos de interesse, proibindo que indivíduos com ligações diretas a um tema editem verbetes relacionados para garantir neutralidade. E essas edições violavam claramente essa política. Em resposta, um porta-voz da CIA, George Little, não confirmou nem negou o uso disso nos seus sistemas, limitando-se a afirmar que a agência sempre espera que seus sistemas de computador sejam usados de forma responsável. E o FBI nem se pronunciou. A Guerra de Bananas na Guatemala. A United Fruit Company, ou UFC, controlava vastas plantações de banana, ferrovias e o porto principal da Guatemala, com grandes isenções fiscais. Mas em 1951, o presidente Jacobo Arbenz iniciou uma reforma agrária que expropriou terras ociosas de grandes latifundiários para distribuí-las a camponeses sem terra. A empresa americana foi a mais afetada, com grande parte de suas terras não cultivadas sendo redistribuídas para a população. A UFCO, então, lançou uma intensa campanha de lobby em Washington, alegando que Arbenz era uma marionete comunista. Havia sim alguns comunistas em seu governo, mas eles não controlavam nada. Ouvindo isso, a CIA então botou a mão na massa. Os irmãos John Dulles, secretário de Estado, e Allen Dulles, que era diretor da CIA, tinham ligações com a UFCO, e com a aprovação deles e do presidente Eisenhower, a CIA armou, financiou e treinou um exército rebelde de exilados guatemalecos na Honduras e Nicarágua, liderado pelo coronel Carlos Castillo Armas. Paralelamente, a CIA também conduziu uma massiva campanha de guerra psicológica, com transmissões de rádios falsas para simular uma iminente invasão. Essa desinformação servia para desmoralizar o governo e a população, além de bombardeios seletivos com aviões pilotados por agentes americanos. Como resultado de tudo isso, em 27 de junho de 1954, após semanas de pressão, Arbenz renunciou para evitar um banho de sangue, acreditando que os Estados Unidos invadiriam militarmente o país. Carlos Castillo Armas então assumiu o poder, revertendo imediatamente as reformas agrárias e restaurando os privilégios da United Fruit Company. Projeto Stargate. O Projeto Stargate foi um programa de pesquisa ultra-secreto conduzido pela CIA e a Agência de Inteligência de Defesa Americana, entre as décadas de 1970 e 1995. A pesquisa foi motivada pela crença de que a União Soviética investiu em pesquisa psíquica. O objetivo era investigar e potencialmente utilizar fenômenos como a visualização remota, que é a suposta capacidade de descrever locais, pessoas ou eventos distantes apenas com a mente, para fins de espionagem e inteligência. Essa sendo a técnica central. Visualizadores como Pat Prince e Eagle Swan recebiam coordenadas ou codinomes de alvos e, em estado de concentração, descreviam ou desenhavam o que eles viam. O caso mais famoso envolveu Pat Prince. Ele descreveu com detalhes surpreendentes uma suposta instalação secreta soviética, com o codinome Montanha, incluindo guindastes e antenas, que mais tarde foi corroborada por imagens de satélite. Outro visualizador, Joseph McMonigle, teria localizado um avião desaparecido na África. Como? O programa foi utilizado para tentar localizar reféns, como durante a crise dos reféns do Irã, mísseis na Guerra do Golfo, instalações inimigas e até investigar fenômenos inexplicáveis, incluindo alegações de atividades extraterrestres. Enquanto proponentes apontavam para acertos estatisticamente improváveis e descrições específicas validadas, céticos, inclusive dentro da comunidade de inteligência, argumentavam que os sucessos eram vagos. Baseado nessa avaliação cética e em cortes orçamentários pós-Guerra Fria, o projeto Stargate foi oficialmente encerrado em 1995 e seus arquivos parcialmente desclassificados para o público. Esse vídeo
vídeo foi possível graças à ajuda dos membros do canal. Se tu quiser acesso antecipado aos vídeos e trailers dos próximos conteúdos, considere virar membro do canal do Mistério. Conhecimento do ataque a Parkland. Lembra aquele cara paranormal que desafiava paranormais lá nos Estados Unidos? Que desafiou o Thomas Green Morton aqui no Brasil? Ele disse que não sei se é desse que ele tá falando. Ele disse que esses experimentos do FBI, das altas cúpulas americanas. É que eu não lembro se ele falou CIA. Ele falava que esses experimentos paranormais era tudo migué. Lembram dele? O nome do iceberg é Iceberg da CIA FBI. Ele disse, ouvintes, a gente assistiu aqui, não sei se vocês vão lembrar, a gente assistiu um documentário da vida daquele homem. A vida dele, ele era gay. A vida dele era desmascarar charlatão sobrenatural. Essa era a vida dele. Ouvintes, presta atenção. Ele falou o James Randi. O James Randi, ele orientou os cientistas como que deveria ser feito o teste para descobrir se o cara é um charlatão ou não. E mandou alunos dele fingindo que iam fazer. E os alunos dele enganaram os instrutores, enganaram os pesquisadores. Aí ele falou assim, é porque o ser humano é emocional. Então ele deixa enganar por aquele sentimento. É muito interessante. Não sei se vocês vão lembrar, a gente assistiu em live. Em 14 de fevereiro de 2018, um ex-aluno Nicholas Cruz abriu fogo na Major Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, e faleceu 17 pessoas. 2 dias depois, o FBI divulgou um comunicado revelando uma suposta grave falha interna. Em 5 de janeiro de 2018, cerca de um mês antes do ataque, a linha de acesso público do FBI recebeu uma denúncia detalhada de uma pessoa próxima a Nicholas Cruz. O informante alertou sobre a posse de armas por Cruz, seu Nossa, parece o cara da montanha. Muito parecido. desejo de falecer pessoas, seu comportamento errático e postagens perturbadoras nas suas redes sociais e o potencial de ele cometer um ataque em uma escola. No entanto, apesar do protocolo exigir que a informação fosse encaminhada ao escritório de campo do FBI em Miami para a investigação, isso não foi feito. O FBI admitiu que a denúncia não foi processada corretamente e que, caso tivesse sido, ações investigativas adicionais poderiam ter sido tomadas para tentar prevenir o tiroteio. Por que será que eles não fizeram nada, né? Ô Mauro, o Peter Ancapso falou que ele falou assim, tem idiotas aqui no Brasil que defendem a Rússia, deve ser que esse povo aí tá sendo financiado. Você viu esse vídeo, Mauro? Eu acho que não. O que a Rússia ia ganhar pagando pessoas no Brasil em canal de YouTube pra falar bem da Rússia? Essa história eu achei estranha. Quem tem pra ganhar com isso é a Ucrânia, porque a Ucrânia precisa de soldado. A Rússia, até pouco tempo atrás, tinha o grupo de mercenários dela, ué. O Farinaz é patrocinado? Eu achei meio esquisito isso aí, Mauro. Ah, sei lá, viu? Vocês acreditam, Vitor? Tem gente que está sendo financiada. Lembra que no começo da guerra vazou que ambos os lados estavam fazendo propaganda no mundo todo? Ele recebeu entrevistas de figuras russas. O grupo Wagner não atua mais na Ucrânia? Bom, estranho, né? Duane Fusler e Columbine. Se quiser saber mais sobre esse cara, assiste meu vídeo sobre o assunto. Vai aparecer aí no card. Vale a pena, é um vídeo muito bom. Mas aqui vem um resumo. Duane Fusler, investigador principal do massacre de Columbine, tem um filho chamado Scott Fusler, um dos produtores de um vídeo feito em 97 por estudantes de Columbine, que apresentava cenas de estudantes com trench coats e armas simuladas percorrendo os corredores da escola. Na época, o FBI e a escola trataram o vídeo como uma paródia sem ligação direta com os atiradores Eric Harris e Dylan Klebold. Mas a similaridade visual com o ataque real, ocorrido 2 anos depois, é inegavelmente inquietante. O FBI se recusou a comentar a fundo sobre o envolvimento do filho do agente, classificando o assunto como não relevante. E como Duane é um psicólogo especialista em negociação de crises e na síndrome de Estocolmo, sua presença no caso poderia ir além da investigação criminal, talvez envolvendo o estudo de reações coletivas a traumas, e isso é bem suspeito.
Paul Wellstone. O senador Paul Wellstone foi uma figura marcante na América, conhecido por suas posições contra a Guerra do Vietnã e a Primeira Guerra do Golfo. Sua morte, junto com sua esposa, filha e 3 membros da equipe em um acidente de avião em 25 de outubro de 2002, apenas 11 dias antes de uma eleição senatorial apertada em que ele liderava as pesquisas, permanece envolta em suspeitas. Arquivos obtidos via Freedom of Information Act revelam que o FBI monitorou Wellstone por quase 30 anos, desde sua prisão em um protesto contra a Guerra do Vietnã em 1970. O arquivo inclui períodos em que ele recebeu ameaças de morte após seu voto solitário contra a autorização da força na Primeira Guerra do Golfo. Os registros também mostram que, nos 2 dias seguintes ao acidente, a agência investigou várias pistas criminais, incluindo uma denúncia de que mafiosos ligados à indústria de caminhões teriam sabotado o sistema de degelo do avião, um cartão postal ameaçador recebido no escritório de Wellstone um dia antes do voo, relatos de tiros ouvidos na área momentos antes da queda do avião e alegações de envolvimento de grupos supremacistas brancos. Todas as linhas foram consideradas infundadas após a investigação, e o caso foi repassado ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O relatório final do Conselho atribuiu o acidente a um erro do piloto, que seria a falha em manter velocidade adequada durante uma curva, resultando então em uma perda de controle. Mas tem alguns pontos bem suspeitos, como a experiência do piloto. O nome dele era Richard Conway, que tinha mais de 5.000 horas de voo, ou o fato de que as condições meteorológicas não eram extremas no momento do acidente, e também que a queda ocorreu na área remota, dificultando a recuperação completa das evidências. Bem conveniente, não? Ted Gunderson. Ted Gunderson foi um agente real do FBI com uma carreira de 27 anos, chegando a ser chefe dos escritórios da agência em Los Angeles, Dallas e Memphis. Após sua aposentadoria em 1979, ele passou sua vida investigando e denunciando publicamente casos que, segundo ele, envolviam crimes cometidos por agências governamentais. Gunderson foi uma voz proeminente na promoção de várias teorias da conspiração de grande escala. Aqui estão algumas coisas que ele reconhecia como verdade. Atentados false flags. Ele afirmou que a CIA e o FBI orquestravam ou permitiam atentados como o de Oklahoma City e o das Torres Gêmeas para justificar a criação de leis antiterrorismo que restringiam liberdades civis, dando como exemplo o mencionado antes Patriot Act. Ele alegou que a CIA gerenciava o tráfico de heroína do Afeganistão para financiar operações secretas, as chamadas Black Ops, Death Dumps e Smart Meters. Ele denunciou os rastros químicos no céu com um programa secreto de envenenamento em massa e os medidores inteligentes de energia como dispositivos de controle e espionagem. Investigação de crimes de alto perfil. Ted envolveu-se em casos como o de abuso satânico na McMartin Preschool e na defesa do capitão Jeffrey McDonald, que foi condenado por assassinato. Em 2011, ele faleceu devido a um câncer de bexiga metastático, mas segundo algumas pessoas, Gunderson não morreu de causas naturais, mas foi assassinado por envenenamento com arsênico, como retaliação por suas investigações. A teoria da internet morta. Sabe aquela vez que tu foi pesquisar alguma coisa no chat GPT e ganhou como fonte uma thread do Reddit? Tu pode até não ver problema nisso, mas e se eu te disser que boa parte do Reddit não existe? O Reddit é uma rede social falsa, e se tu abrir ele agora, existe uma boa chance de tu estar consumindo alguma operação psicológica disfarçada de post. Tá, mas que provas tu tem pra isso? Bom, vamos começar, né? Em seu relatório anual de 2014, lembrando, 2014, 11 anos atrás, o Reddit listou as cidades mais viciadas no site. O primeiro lugar, por um fator esmagador, não foi Nova York ou Londres, mas a Eagle Air Force Base, uma pequena base militar no Novo México. A base tinha um tráfego atribuído a mais de 100 mil visitantes por dia. O problema? A população total da base militar era cerca de 2.400 pessoas. Para alcançar aquele número, cada militar, civil e criança teria que acessar o Reddit em mais de 40 dispositivos diferentes, o que obviamente eles não faziam. O post do blog foi rapidamente removido e editado após a descoberta. Tu só pode acessar ele por arquivos. E aí vem uma pergunta, isso foi algum erro de dados ou eles falaram demais? Como sempre, sou manufaturado. Aqui vai meus créditos ao Flash Simulator pelo ótimo vídeo que ele fez sobre esse assunto. Se vocês souberem inglês, assistam esse vídeo porque foi por ele que eu descobri essa teoria. Vai estar aqui no card aparecendo. Vou usar uma analogia que ele trouxe no começo do vídeo dele. Imagina o seguinte,
Tu tá navegando no Reddit e vê uma discussão sobre a história do Cristo Redentor. Tu clica, confiante de que aprendeu na escola que a estátua foi construída entre 1926 e 1931 para o centenário da independência da República. Mas, ao abrir os comentários, dezenas, centenas de pessoas estão em total concordância sobre um fato óbvio. O Cristo Redentor é uma formação natural de pedra. Eles argumentam que o vento e a chuva no Corcovado, ao longo de milhões de anos, esculpiram perfeitamente a imagem de Jesus de braços abertos, dizendo: como que alguém poderia talhar aquela coisa toda? É impossível. E tu, confuso, comenta: pera aí, gente, tem fotos da construção, projetos do engenheiro Heitor da Silva Costa. Como é que Jesus apareceria naturalmente no morro? É impossível. E o que tu ganha como resposta é um tsunami de críticas. O teu comentário é enterrado em downvotes. Em minutos, tu recebe uma resposta gigantesca, com fontes citando formações rochosas parecidas em outros lugares, questionando o custo estratosférico de uma obra tão fútil como o Cristo Redentor e até te acusando de desrespeitar a geologia nacional e a fé alheia. O teu post é então deletado pelos moderadores do Reddit, e só resta agora a thread, onde todos riem do ignorante que acredita que o Cristo Redentor foi construído por humanos. Pra muita gente, a reação seria de vergonha, pensando: caramba, devo ter perdido errado então. Mas se tu tem um cérebro, fica a pulga atrás da orelha. Por que tanta gente defenderia com unhas e dentes algo tão evidentemente falso? A resposta pode estar em um fenômeno chamado consenso manufaturado. E isso não é uma teoria, é uma ferramenta de guerra moderna, estudada e muito provavelmente utilizada até hoje na internet. Lembra que eu falei antes da base militar ser a maior cidade do Reddit? Lá é justamente o lar de esquadrões especializados em operações no ciberespaço, guerra psicológica e testes de tecnologia de... Vivo isso diariamente, pobre Mauro. Ô, Mauro, a gente te ama, Mauro. Ô, Mauro, você é muito amado, Mauro. Para com isso, Mauro. A gente te ama, Mauro. Nós te amamos, Mauro, de verdade. Influência em massa. O elo entre esse lugar e a manipulação online não é rumor. Mauro. Ele está documentado em artigos científicos militares. Um deles é intitulado como Controle de Contenção para uma Rede Social com Conectividade Dependente de Estado. Esse documento é um manual técnico sobre como usar contas falsas ou líderes sociais para, através de pura pressão social virtual e repetição, fazer uma comunidade online adotar uma opinião ou comportamento específico. E agora eu vou dar para vocês um tutorial de como influenciar opiniões. Funciona assim. Primeiro, a gente começa pela infiltração e o volume. Centenas ou milhares de contas robóticas ou operadas por uma tropa digital são inseridas em comunidades online, como Twitter, fóruns ou sessões de comentários e plataformas. Diante de qualquer tópico, seja uma notícia, um produto ou uma teoria fajuta como a do Cristo Redentor sendo uma formação natural, essas contas começam a postar a mesma narrativa com variações sutis. Elas se referem umas às outras, criam threads longas e usam jargões convincentes para justificar os seus argumentos. O terceiro passo é o ataque à exclusão, quando o usuário... Ô, Piranha, será que tem bot nas nossas lives? Já pensou? Esse Ferreira tem uma cara de bot sem nenhuma brincadeira. O Ferreira não aparece, não tem perfil fora. Ou... uma vez aconteceu um negócio muito esquisito numa live minha. Tinha um cara que aparecia, é aquele cara, hey, nossa, como é que é? Nossa, como é que é? O cara lá, ouvintes, lembra dele? Que a gente achava que ele era um bot? Lembra aí, Rambochan, como é que era? Ele só fazia comentário genérico assim, hehe, nossa, tá frio mesmo. Eram umas coisas esquisitas. Nossa, ele deve ter entrado numa gelada. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu acho que você é um bot. Aí ele pegou e falou assim, não sou não. Aí eu falei assim, eu te dou R$100 agora, prova que você não é um bot. Fala comigo agora, R$100 no seu Pix. Não, irmão, não posso. Aí esse cara depois, de repente, sumiu. Exato, obrigado. Caiu que nem patinho. Eu falei assim, mas que comentário esquisito, caiu que nem patinho? Irmão, aqui na live fala, se fudeu, vai tomar no cu. Caiu que nem patinho. Eu falei assim, cara, R$100 agora, fala comigo. E ele não falou. Ô, Ferreira, eu tô desconfiado de você, Ferreira. Sem brincadeira, Ferreira. Repare que o Ferreira conhece todos os filmes, todas as séries, tudo. O Ferreira chega e já sabe tudo. De todas as séries, todos os animes, todos os filmes, tudo. Ferreira, você poderia provar que você não é um bot?
Você conseguiria provar, Ferreira? Ferreira, como você poderia provar pra gente? Teria como a gente falar com você por voz agora, 1 minuto? Mas eu não vou te pagar R$100, Ferreira. Eu sou um robô do Sociedade Primitiva. E um dia eu entro em cal. Xiii. Ferreira GPT. Real, por exemplo, tu contesta essas narrativas, a máquina é em criação. Respostas rápidas, bem argumentadas e com links surgem em minutos para intimidar e desacreditar a tua narrativa. O objetivo não é debater, mas sufocar a discordância e fazer o usuário se sentir isolado e burro. E em quarto lugar, a gente tem o efeito manada real. Os usuários reais, vendo todo mundo pensar de uma forma, começam a duvidar de seus próprios conhecimentos ou a se calar por medo de um ataque. A narrativa fabricada não vence pela verdade, mas pelo volume e pela agressividade tática. Com tudo que eu disse aqui, reflita. Será que aquilo que tu concordou nas redes sociais, naquele post do Twitter com 60 mil likes, é realmente a sua opinião real? Será que tu não tá sendo vítima de algo que tu jurou odiar, hein? Nada é impossível na internet. Mas pra que fazer isso? Essas táticas são bem úteis. Tipo pra desestabilizar países, influenciar eleições, semear divisão social, moldar a opinião pública sobre alguns temas, criar apoio ou rejeição a políticas, afogar críticas ou criar falsos entusiasmos. Seja qual for o tema central dessas coisas. Então não confie em tudo. Muitos ouvintes ficam repetindo blusão, 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 blusão. Estou desconfiando que tem robôs entre nós. Do que tu vê na internet só porque tem um monte de gente concordando com isso. Ok? Acho que a gente chegou no fim do iceberg, né? É impossível. O cara só repete blusão, 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 blusão. If you visit the FBI... Pessoal, agora é o Golden Plus. Agora é pra quem quiser ficar. Quem quiser ir, tá dispensado, pode ir. Agora é o Golden Plus. 11 de setembro, o que nunca te contaram. A saideira Golden Plus. Pra quem vai, bom descanso. Eu vou ver esse último vídeo de 17 minutos. Tô fudido, já vai de uma vez. FBI.gov website, you'll find the 10 most wanted list. And on that list, of course, is Osama bin Laden. You can pull up his wanted poster, and on that poster is a list of charges that he's wanted for. The curious thing is that nowhere in the list of charges is any mention of... The Muckraker report contacted Rex Toome, a spokesperson for the FBI, and asked why was there no mention of the attacks on Osama's wanted poster. Mr. Toome's response was, we have no hard evidence linking Osama bin Laden with the attacks on... Aí, ouvintes. Uma coisa que vocês podem ter esquecido, ou talvez vocês nem saibam, é que não foi só 2 torres que foram atacadas no dia. Teve uma terceira também, e o Pentágono, mas isso daqui não é importante por agora. Essa terceira construção foi o WTC-7. E segundo a história oficial, como os dejetos das torres elas caíram, isso meio que rebateu para a Torre 7. O incêndio se espalhou por toda a base da construção 7. E como o sistema de irrigação dessa construção era manual, tinha que ir alguém até o sistema para ir ativar, para daí começar a funcionar, ou ele ficou lá queimando horas e horas, porque ninguém ia entrar no meio do fogo para salvar aquilo ali. É uma teoria. Até que depois de horas queimando, pum, ele caiu. Só que ele caiu de um jeito bem peculiar, tipo, ele caiu linearmente muito esquisito. Parece que ele, sei lá, foi feito de papel. Parece que alguém construiu uma torre de carta, tirou a base, aí pum, caiu. É muito estranho mesmo. Ah, uma curiosidade engraçada. Eu fui ver aqui, esse parece que é um dos primeiros, se não o primeiro incidente onde um arranha-céu ele cai por causa de um incêndio na base dele. É, igual a detonação. A queda da construção 7 levanta pra gente várias perguntas, tipo, isso foi proposital? Segundo o governo americano, a construção 7 ela caiu devido à explicação anterior que eu dei. Os dejetos das 2 torres eles caíram pra frente, o que respingou na torre 7 e causou incêndio, pum, caiu. Mais detalhadamente, acontece que
O incêndio ele se agravou por causa dos inflamáveis que tinham nos escritórios, tipo papel, documentos incriminatórios do governo. O incêndio ele se agravou e pegou numa coluna de aço que tinha dentro da construção. Isso fez tudo cair um efeito cascata. Ok, olha só, eu não posso me aprofundar muito dizendo que tudo aqui é mentira, que aí não sei o que. Então olha só, tudo que eu vou falar agora é mentira. É tudo um trabalho de ficção. Entendido? Tudo que eu vou falar aqui pra vocês agora não é verdade. Não, tudo nos passa de balela e a explicação oficial é a verdadeira. Ok? Não é como se, sei lá, tivesse algum documento bizarro de um estado americano aleatório, tipo, sei lá, o Alasca, falando sobre esse cenário fictício como se ele fosse real, né? E como se a explicação oficial dada pra gente pelos nossos semideuses estivesse errado, né? Ah, tem. Mano, isso é esperado. Também não, a gente não vai se perder em teoria maluca também, né? Não é como se, sei lá, a BBC ela tivesse anunciado que a construção 7 caiu tipo uns 20 minutos antes dela ter caído de verdade. E 5 minutos depois disso, o satélite que dá sinal pra BBC passar na televisão, ele cai. E eles dizem que foi pro problema técnico. Isso é tudo balela, cara. Para de criar essas coisas. Vamos começar falando dos inquilinos da construção número 7. Olha essa lista aqui de quem é que estava hospedado no WTC-7. Olha só, na maioria dos andares, a gente tem os membros do grupo Salomon Brothers. Grava o nome dessa empresa aí, vai ser importante, confia. Aí nos andares 9 e 10 a gente tinha o Serviço Secreto Americano, ok? Nos andares 11 e 12 a gente tinha o SEC, que é uma sigla em inglês para Securities and Exchange Commission, que é tipo uma Receita Federal americana, só que eles cobrem coisa que acontece no mercado de ações, na bolsa de valores. Curioso, né? Tu vai entender por quê mais pra frente. No andar 23, a gente tem o Departamento de Emergência de Nova York. Nem que os caras tivessem uma folga nesse dia, né? No andar 24, a gente tem a Receita Federal Americana, famosa IRS. E no andar 25, a gente tem a CIA e o Departamento de Defesa Americano. Essa galera que nem faz um roteiro tão bom assim, essa história de ficção tá ficando cada vez pior. Agora, vamos falar dos dois grupos principais de tudo que tá envolvendo esse escândalo aí. Como dito antes, ocupando mais da metade dos andares da torre estava o grupo Salomon Brothers, junto de outro grupo chamado ITT Hartford. Esse grupo lida com finanças e seguros de imóveis. E curiosamente, o dono das torres na época pegou um seguro multimilionário para casos de terrorismo na sua propriedade. Bom, é um pouco entendível também, né, já que em 93 o prédio tinha sido atacado. Mas ainda assim, curioso, né? Bem específico da parte dele. Agora, saindo da parte física, talvez tu tenha algumas perguntas, tipo... Quem era o dono de tudo isso? Quem era o dono das torres? Conheça o dono das torres, Larry Silverstein. Larry é um grande proprietário de imóveis. E cerca de um mês e meio antes de acontecer o que aconteceu, ele fez um contrato de 99 anos pelas construções do WTC. E esse contrato daria cerca de 3,2 bilhões de dólares para o dono da torre. Vários mil. Então era bastante dinheiro. Muito mais do que hoje em dia. E bom, pela primeira vez em 30 anos, essas torres tinham mudado de dono. Elas nunca tinham mudado antes, desde que elas tinham sido inauguradas. Então, era algo significativo. Esse cara decidiu comprar todo esse arranha-céu gigante, que já tinha sido vítima de ataque antes, por nenhum motivo. E quando tu descobrir por que ninguém queria comprar, vai ficar mais sem sentido ainda. Uma coisa que eu nunca vejo ninguém falar sobre é a condição que se encontravam as torres naquela situação. Porque as torres elas estavam de pé lá por mais ou menos uns 30, quase 40 anos. E como é muito difícil cuidar de uma torre tão grande assim, ela meio que era exposta a qualquer coisa que acontecesse ali. E tinha um material de construção lá, que era muito arcaico, que meio que se impregnou na construção. Esse é o amianto. Amianto é um material extremamente cancerígeno e tóxico, que tem efeitos muito nocivos para os seres humanos. Inclusive, os produtos que contêm amianto, eles são proibidos aqui no Brasil. Deu pra ver como o amianto é muito nocivo para os seres humanos. E quando eu falo que as torres estavam cheias disso, é porque elas estavam cheias mesmo. Tinham cerca de 400 toneladas de amianto nas construções. E é estimado que o custo total para a remoção de todo Ué, piranhas, ainda tem telha de amianto. Não entendi muito bem, não. Ó, ainda tem telha de amianto. Só se tem o nome amianto. Agora fiquei confuso, ouvintes. Ah, de hoje é feita com cimento. O nome é amianto, mas não é amianto. É porque amianto ficou o nome. Igual Nescau, igual
Ruffles. Tá, entendi. Pronto, entendi. Pronto. Amianto seria na casa dos 1,5 bilhões de dólares para os donos. E o que menos gente sabe ainda é que tinha um prazo para remover todo esse amianto, que era até o fim de 2001. Então, se tu comprasse as torres, tu obrigatoriamente tinha que tirar o amianto. Mas bom, o Larry não precisou, né? Já que aconteceu o que aconteceu. Ah, mas mais um fato engraçado aqui. Morreu mais gente de exposição a materiais como amianto, que eram tóxicos, lá na América, do que vítimas do ataque em si. Porque como tem uma explosão lá e o escambau soltou amianto por toda Nova York. Mas o que o Larry ia ganhar com isso? É a construção dele sendo destruída? Como dito antes, o nosso Larry tinha feito um seguro bem específico para ataques desse nível da torre dele. E esse seguro daria para ele um retorno máximo de investimento de 3,5 bilhões, caso acontecesse alguma coisa. E realmente, aconteceu alguma coisa. Duas coisas, na verdade. E ele lucrou alguma coisa, né? Saiu de 3,2 de investimento para 3,5 de retorno. Ele lucrou uns 300 milhões com isso. Na verdade, mais ainda, porque depois que aconteceu o que aconteceu, o grupo de advogados do nosso Larry, ele decidiu batalhar na justiça, porque eles estavam alegando que não foi só um ataque, foi 2, já que tinha 2 aeroplanos, né? E eles queriam mais 3 bilhões por isso. Bom, para quem não quer detalhe muito específico sobre advocacia, que eu também não sei nada sobre, depois de todo um rolo ali, o Larry, ele saiu com 4,5 bilhões de dólares. Ah, e ele não pagou os 3 bilhões direto, porque ele não fez um contrato à vista. Ele não chegou lá com 3 bilhões na mão e falou, ó, quero a torre. Ele fez um contrato de vou alugar até comprar, igual a gente faz aqui no Brasil com imóvel. E o valor de garantia, no caso calção que ele deu para compra das torres, tinha sido só 14 milhões de dólares. Então, vamos recapitular o que aconteceu. Nosso Larry, ele deu 14 milhões em um poço sem fundo de dinheiro e saiu 3 anos depois com 4,5 bilhões em seguro. 4,5 bilhões. Tem noção que isso é um investimento com retorno de 34.000%. É muita grana. E, inclusive, onde raios ele estava no dia do ataque? Em entrevistas, o nosso Larry, ele falou que ele passava as manhãs em reunião de negócios tomando café da manhã no topo do World Trade Center. Só que no dia que aconteceu tal coisa, a esposa dele falou que ele tinha que ir pro dermatologista, que era algo para se preocupar. Então ele não foi no dia, ele faltou. Curioso, né? Ele já tinha tirado a sorte grande no seguro e agora tirou a sorte grande até no dia de faltar. O cara era bom, hein? Ah, e não era só ele quem trabalhava lá, não. Os filhos dele também trabalhavam lá. E como ele decidiu ir no dermatologista no dia, os filhos dele se atrasaram por 15 minutos. E perderam a oportunidade de ver o que aconteceu, né? Ok, o cara tem sorte no seguro, ele tem sorte no dia de faltar e tem sorte em atrasar os filhos. Cara, é outro nível, porra. Bem esquisito, não é? Fala aí, ouvintes. Lembra que eu falei das agências que tinham sede na Construção 7? O SEC, mais específico, ele estava numa situação legal muito complicada de explicar. Pois era nesse órgão federal onde estavam os registros das ações da Bolsa de Valores americana. E seria muito vantajoso acabar com a sede desse órgão federal caso, sei lá, vários pontos de venda fossem colocados 3 dias antes de acontecer um ataque à propriedade do Larry, né? Ah, aconteceu de verdade. Sim, 3 dias antes de acontecer o que aconteceu, um número muito bizarro de ações de venda foram colocadas em companhias aéreas. Mais especificamente, milhões de dólares em vendas de ações das 2 companhias aéreas dos 2 aviões que foram usados para fazer tu sabe o que, né? Pois é. Mas quem fez essas movimentações, ele deve saber de alguma coisa? Essas pessoas estão loucas, eles devem saber de alguma coisa. Então, já que a Construção 7 ela foi pra vala, meio que quase tudo que a gente tinha de registro sobre essas transações foi completamente apagado para sempre. Então a gente nunca vai poder saber de verdade quem foi que lucrou com isso. Mas a gente pode saber de alguns nomes que se deram bem com isso. Lembra desse grupo aqui, os Solomon Brothers? Preste atenção no que eles estão envolvidos. O grupo Solomon Brothers, ele cometeu fraudes fiscais massivas que ajudaram a criar o que a gente chama de bolha da internet. A bolha da internet, ou bolha.com, ela foi um período de especulação financeira excessiva e
insustentável para a empresa de internet do final dos anos 90. E isso deu uma queda catastrófica no mercado de ações de 2000 para 2002. Tudo caiu mesmo. Teve tipo um pico lá em cima, bum, caiu tudo. Mas por que aconteceu isso? Porque os investimentos anteriores, eles ficaram muito supervalorizados e os negócios anteriores também ficaram sem lucro. Colapsaram tudo de uma vez. E a nossa empresa preferida, Salomon Brothers, ela estava muito envolvida nessa bolha, muito mesmo, já que eles ajudaram a inflar esse mercado de uma maneira muito grande. Eles eram tipo uns arquitetos do que ia acontecer. Então dá pra dizer que eles sabiam muito bem que, caso caísse uma queda, daria muito ruim pra eles. Então, o que eles fizeram para combater isso? Toda essa treta de especulação podia contar com um caso de fraude ou golpe pro grupo. E para combater, eles decidiram se juntar ao Traders Group, que comprou o Salomon Brothers. E o Traders Group, ele foi comprado pelo Citibank. E os três se formaram e criaram o que a gente chama de Citigroup. E tendo feito toda essa ilegalidade na Bolha.com, eles estão cheios de provas criminais. E coisas que podem acabar com a existência dos três grupos. Mas ainda bem, né, que a agência federal que cuida disso aí tudo, ela não existe mais, já que o prédio onde ela estava estabelecida também não existe. Que maravilha, né, cara? É o que os jovens dinâmicos hoje em dia chamam de Happy Nation, né? Happy Nation, we live in Ok, Happy eu deixei o melhor grupo pro Nation. final, e talvez o grupo mais embaçado. Esse é o Grupo Carlyle. O Grupo Carlyle é uma das maiores e mais poderosas empresas de capital privado do mundo. Uma empresa de capital privado não vende produtos, ela compra empresas. E o principal interesse das empresas que o Grupo Carlyle compra são empresas que trabalham em defesa, aeronáutica, segurança e petróleo. Se tu é inteligente, tu vai perceber que essas quatro coisas dependem de uma coisa: conflito, muito conflito. E a gente também tem algumas figuras ilustres do Grupo Carlyle. O presidente dos Estados Unidos, em 2001, o ano que aconteceu, vocês sabem o quê? O pai dele também era presidente dos Estados Unidos. O pai dele era o George H.W. Bush e o filho, George W. Bush. O Bush pai, ele, além de ser ex-presidente americano, ele era ex-diretor da CIA e conselheiro sênior do Grupo Carlyle. Ele não era o único ex-diretor da CIA também, porque a gente tem o Frank Carlucci, que era ex-diretor da CIA e ex-secretário de defesa americano, que foi chairman da empresa. Na verdade, tem vários secretários de defesa e esse conselho de segurança nacional e coisas que envolvem isso daí, que trabalharam no Grupo Carlyle. Também é esperado, né? Mas ainda Vai assim, se fuder, bem Gerard. bizarro. Mas por que eu tô falando dessa empresa? O que essa empresa importa? Bom, um dos donos da empresa é um homem muito peculiar. Um homem chamado David Rubenstein. David Rubenstein, Albert Einstein, Jeffrey Epstein, Larry Silverstein, tudo Stein nessa porra, cara. O David Rubenstein era um amigo íntimo. Vocês pegaram, né? Ele não quis falar. Ele só jogou pro ar, ele não quis falar. Muito grande do Larry Silverstein. Desde os anos 70, a CIA e o governo americano eles tinham uma forte aliança de inteligência com a Arábia Saudita. A gente chamava essa aliança de Safari Club, Clube de Safari. Nessa aliança, eles trabalhavam juntos, compartilhavam informações e usavam os sauditas como intermediários para fazer coisas que a CIA não podia fazer sozinha dentro da América. Sabe-se lá o que era. Mas eu não posso falar muito desse Safari Club aqui não, porque dentro desse clubinho deles tinha um país muito polêmico. Muito polêmico mesmo. Até demais. Tudo que eu vou falar aqui é que nesse país, tanto o David quanto o Larry, eles têm passe livre para serem cidadãos do país. Quem entendeu, entendeu. Nesse esquema Arábia e Estados Unidos, o dinheiro era enviado da CIA para a embaixada da Arábia Saudita lá em Washington, e depois ele era enviado de novo para a Arábia Saudita, e depois devolvido para um contato saudita dos Estados Unidos, que era um homem chamado Omar Al-Bayoumi. Al-Bayoumi, então, ele dava o dinheiro para duas pessoas especiais que a CIA queria contratar como espiões. São dois homens chamados Al-Midhar e Al-Hazmi. E eles usavam esse dinheiro para pagar o aluguel e custo de vida deles lá na Califórnia, enquanto a CIA tentava recrutar eles. Só que a operação ela deu, entre aspas assim, muito errado, porque tanto o Al-Bayoumi quanto o Midhar quanto o Hazmi eram os três da Al-Qaeda. E mais pra frente, o Bayoumi ajudou os dois a tomar à força os voos do ataque. Como raios a CIA deixou 3 membros da Al-Qaeda entrar no país deles e ainda pagou por isso? Eu não sei. Talvez eles saibam de alguma estratégia no xadrez 4D que eu não tô por dentro. Falando em árabes e sauditas, a Arábia Saudita, ela é rica em uma coisa: petróleo. Muito petróleo mesmo. E para ganhar mais dinheiro, o Grupo Carlyle decidiu investir em famílias sauditas, já que as famílias sauditas são bem ricas.
E uma dessas famílias era uma família Bin Laden, que era muito amiga do nosso amigo David Rubenstein. Sim, a família Bin Laden do cara lá. E o Bin Laden tem um grau parentesco longe com o Barack Obama. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia, então nem vou precisar explicar, dane-se isso. Mas uma coisa que tu talvez não saiba é que na manhã do dia que aconteceu o que aconteceu, o nosso David estava em reunião de negócios com a família Bin Laden. A família do cara lá mesmo. Legal, né? Mas um fato engraçado aqui é que o nosso David Rubenstein, ele ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos, que é a maior condecoração civil do país. E ela é projetada para reconhecer os indivíduos que fizeram uma contribuição especial meritória à segurança ou interesses nacionais dos Estados Unidos. Ele ganhou essa medalha em janeiro de 2025! Brutal. Ô, Gerard, eu tinha que assistir uma série sua hoje, mas já é 5h14. A gente vai se falando. Fechamos por hoje. Um bom dia, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Fui.